Pessoal, é o seguinte, já há algum tempo, final do ano passado, a gente começou a falar aqui, vieram a notícia de drones que estavam circulando, fotografando casas. Eu até comentei aqui sobre uma casa onde tem uma moça que eu conheço, uma conhecida minha, e ela tem uma piscina nos fundos da casa, e ela fala, eu tomo banho sem roupa. Tá? Pessoa, você está lá tomando banho sem roupa com a tua mulher, lá, meu caso, o drone passa e vai filmar. Isso. E estava acontecendo casos aqui de drones circulando por Teresópolis para depois filmar, fotografar sobre se existiam construções irregulares e que isso iria aumentar o valor do IPTU, o que acabou acontecendo realmente. O que é georreferenciamento? Vamos falar sobre isso com o doutor Leandro Hermida. Ele é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB. Leandro, bom dia, muito bom ter você aqui mais uma vez, muito obrigado à OAB. E o que é o georreferenciamento e o que é isso tudo que a gente vai falar hoje? Bom dia, Hélio. Em primeiro lugar, te cumprimentar a audiência da TV Cidade, da TV Diário. Bom, Hélio, o que acontece é o seguinte, né? No final do ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Regional da União editou a portaria 3242, tá? Para regulamentar a questão do Estatuto das Cidades e tal, e determinar normas para a criação do cadastro municipal multifinalitário, né? Com vistas a atendimento às questões do Estatuto da Cidade, do próprio georreferenciamento, de questões políticas ambientais, de adequação dos municípios, urbanismo, etc., né? E com base nesse decreto, né, os municípios começaram a comprar um programa, né, para fazer esse tipo de trabalho do georreferenciamento, que inclui, inclusive, a questão dos drones, né. Do ponto de vista tributário, né, a gente comentou no ano passado com a administração pública municipal, né, em que pese o plano, nós fomos chamados lá, conhecemos o plano todo, em que pese o projeto, o plano e o sistema seja sensacional, e realmente é fundamental para questões de aspecto de segurança e outras questões mais, né? Sob a ótica do direito tributário, na época nós fomos questionados acerca dos lançamentos desses impostos de IPTU, dos imóveis cuja a informação descoberta pelo drone não correspondia com o cadastro da base da matrícula, né? Ou seja, o sujeito tinha um terreno, constando na prefeitura que tinha um terreno, e o drone, ao sobrevoar a cidade, descobriu que lá tinha uma construção, né? E, obviamente, que isso altera a base de cálculo do IPTU, né? E, assim, começou-se a discutir. O município enviou cartas para muitos contribuintes, né, já determinando que comparecessem e fizessem defesa no prazo de 15 dias, sob pena de ter alterado o valor do imposto, né. Na ocasião, nós fomos chamados até pela própria TV Diário, tivemos aqui conversando sobre o assunto. Depois disso, o município nos convidou para uma reunião, tivemos uma reunião com a equipe multidisciplinar do município, né? E nessa oportunidade ficou demonstrado, o município de fato concordou conosco, né, que para efeito de lançamento tributário a questão do drone não era razoável, que quando a despeito da discussão de se o sobrevoo de drone é legal, é constitucional, não é, etc., que isso é uma questão que ainda está muito debatida e não se tem um posicionamento de como a jurisprudência vai se posicionar nesse sentido, né? A despeito dessa discussão, para além disso, nós dizíamos que, ainda que sendo constitucional o voo sobre drone, né, ele só poderia se prestar
a localizar contribuintes potencialmente fiscalizáveis. Tá certo? Então, por exemplo, sobreviou-se uma determinada propriedade, descobriu-se que, em que pese na matrícula conste que é um terreno, mas existe uma construção ali que não foi informada ao fisco, tá? Dali teria que se inaugurar um procedimento fiscalizatório nos termos da legislação, né? Teria que ir um fiscal lá. Você tem que mandar um fiscal ir lá. Mandar um fiscal, tem que haver um termo de início de procedimento fiscalizatório, né, assinado por um fiscal. O fiscal tem que ir lá, tem que fazer as medições, tem que fazer tudo como determina a lei. Até porque, né, se você vai tirar uma fotografia de drone, dependendo do ângulo que essa fotografia vai sair, você vai ter medidas diferenciadas, né? Para além do que, você pode ter um telhadinho, mas embaixo não tem nada. E você filmando por cima por drone, isso tudo vai impactar no valor da base de cálculo do IPTU, né? Porque a base de cálculo do IPTU importa se a tua casa é de parede, de alvenaria, se é de madeira, tudo isso vai fazer diferença. Então, dizíamos naquela ocasião que essa fiscalização por drone não era legal. E aí o município se comprometeu conosco de deixar de enviar essas cartas de cobrança e passar a enviá-las após as fiscalizações, né? Ocorre que no início do ano agora nós fomos indagados também por uma nova situação que ocorreu, né, que muitos dos contribuintes, esses contribuintes, né, eleitos fiscalizáveis, por assim dizer, eles deixaram de receber os carnês. Exatamente. Né? E hoje já tem essas perguntas aqui de algumas pessoas. Exatamente. Então, o questionamento que se faz hoje o município pode reter o meu carnê? Né? Por que todo mundo está recebendo carnê e eu não estou recebendo? Isso é legal? Isso é ilegal? Bom, veja bem. Diz o Código Tributário Nacional, né, que é a lei complementar que deve ser seguida pelas legislações inferiores, ou seja, né, ainda que o município edite uma lei, né, diferente do que está no Código Tributário Nacional, se esta lei contrariar o que está no Código Tributário Nacional, o que vale para efeito de legislação é o que consta do Código Tributário. E o Código Tributário Nacional, ele vai dizer que o ente tributante, no nosso caso aqui o município, ele tem 5 anos para efetuar o lançamento, né? Então, significa dizer o seguinte: o fato deste contribuinte não ter recebido o carnê no início de janeiro, como os demais contribuintes, isso por si só, a meu ver, não é uma ilegalidade. Tá? Conquanto que, quando o município lançar o seu IPTU, lhe deu o mesmo desconto que seria dado para o pessoal que recebeu lá no início. Tá, janeiro, fevereiro, desconto de janeiro. Exatamente. Fevereiro. Se você recebeu o seu carnê em abril, mas te dando os mesmos prazos para pagamento com desconto que era dado para quem recebeu em janeiro, até aí não vejo nenhuma ilegalidade. Tá? Agora, como vai vir essa cobrança do seu IPTU em abril, maio, junho, julho, aí é uma outra discussão, né? Se a base de cálculo do seu IPTU vai vir alterada, aí nós temos uma nova discussão, porque quando eu digo base de cálculo, é que o direito tributário é muito técnico e a gente tem que, né, às vezes é difícil a gente falar numa linguagem mais simplificada. A base de cálculo do IPTU, o que é? O valor venal. Né? Quando você abre o seu carnê de IPTU, tem escrito lá o valor venal, que é o valor que o município avalia o seu imóvel para, sobre aquele valor, jogar a alíquota, né? Ou seja, o percentual que vai ser cobrado de imposto. Então, veja, se você vai sofrer no seu valor venal uma alteração, tá? E essa fiscalização se deu depois de 1º de janeiro, a meu ver, temos um problema. Porque assevera o Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 144, que o lançamento ele deve ser reportado à data do fato gerador tributário, né? E o fato gerador do IPTU é ser proprietário em 1º de janeiro. Né? Tá. Então, veja, ainda que você vá lançar o carnê em abril, maio, junho e julho, não vejo nenhum problema, não há nenhuma ilegalidade nisso, conquanto o seu carnê, o seu lançamento seja feito com base nas informações da matrícula havidas lá em 1º de janeiro. Esse é o nosso entendimento. A prefeitura, é mais ou menos aí o que você falou, né? Tem um informe da prefeitura, você já leu esse informe?
Se for, eu li um, mas eu gostaria que você dissesse para mim, pode ser que então, tenha vamos lá. alguma diferença. Um informe da Prefeitura. Cobrança do IPTU para imóveis notificados pelo georreferenciamento. Sim. Contribuintes que foram notificados pelo georreferenciamento não receberão o IPTU 2023 até que o processo de regulamentação do imóvel esteja finalizado. Uhum. Será possível obter o desconto concedido pelo pagamento em conta única, com datas a serem estipuladas a partir da emissão do IPTU 2023. Correto? Correto. Perdão, gente. Todos os notificados pelo georreferenciamento devem entrar em contato com a Secretaria de Planejamento para iniciar o processo de legalização do imóvel. Caso solicitada a contestação do georreferenciamento, o processo só será finalizado após a visita técnica da equipe de fiscalização. Pois é. Então, eu cheguei a ler esse informativo, sim. Eu te perguntei porque as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, né? Poderia já haver alguma coisa nova. Bom, o que eu vejo com relação a isso, né? Parte disso aí é aquilo que a gente já comentou, né? Exatamente. Não existe nenhuma ilegalidade no lançamento a posterior do que os dos demais contribuintes, né? Agora, o que a gente defende, né, é que não basta simplesmente o GEL. O que aconteceu no ano passado e que nós combatemos? O lançamento do imposto pelo georreferenciamento. Ok? Então, veja, se nesse momento agora, o que vem escrito neste informativo é que o contribuinte deve comparecer para ver se ele concorda ou não com o lançamento pelo georreferenciamento, continuamos tendo o mesmo problema, a meu sentir. A única diferença é que no ano passado enviava-se para você já o valor para você pagar. Hoje você tem que ir lá no ir ou não. Né? Exatamente. Agora, a pergunta que muitos ouvintes podem estar fazendo é o seguinte: e se eu não for? E se eu não aparecer lá? Né? Se eu não aparecer? O que vai acontecer é o seguinte: se o contribuinte não aparece, né, por certo, tem o contribuinte a obrigação de prestar as informações corretas ao fisco. Né? Se ele notificado a comparecer, ele não aparece, tá? Ele pode sofrer um processo de fiscalização. Mas ele precisa, porque ele precisa do carnê. Sim, mas veja, o carnê, enquanto não emitido, você não está devendo nada. Porque o IPTU é uma espécie de lançamento, existem algumas espécies do lançamento tributário, dentre elas o IPTU. O IPTU ele é espécie de lançamento de ofício, ou seja, só quem pode lançar o IPTU é o município. Diferente do imposto de renda, que é lançamento por homologação. Imposto de renda, você faz a sua declaração de imposto de renda e depois a Receita Federal diz se está certo ou errado. Exatamente. Tá certo? Correto. No caso do IPTU, você não pode fazer o autolançamento. Quem lança é o município. É o governo, é a prefeitura. Portanto, você só se passa devedor do tributo após o lançamento. Se ela não lança, você não deve nada. Ok? A questão é, a partir do momento que você é notificado a comparecer para prestar informações e você não o faz, né, você está correndo o risco de sofrer uma fiscalização, tá? E ao fim dessa fiscalização, né, você pode ser autuado, inclusive o município pode rever o seu lançamento dos últimos 5 anos. Né? Diz o Código Tributário Nacional que o lançamento pode ser revisto até os últimos 5 anos. Né? Então, o que acontece? Veja, a mim isso aí é uma faca de 2 gumes, né, como a gente diz, porque se você compara... Para o governo e para o contribuinte. Para nós também. Para o contribuinte, porque se você não comparece e você sofre uma fiscalização, né, você pode ter lançamento de multa de ofício por não ter prestado as informações ao fisco, etc. e tal. Para além da multa de mora, você pode sofrer multa de ofício. Tá? Então, para o contribuinte, existe essa consequência do não comparecimento. Agora, uma vez que ele comparece, presta todas as informações, e o carnê dele de IPTU é lançado com valores novos em cima dessa prestação de informações que ele fez
após a ocorrência do fato gerador tributário, a mim me parece que o lançamento, né, majorado é inadequado, porque ele teria que se reportar à data de 1º de janeiro, ao status quo, né, aquela situação, a vida, em 1º de janeiro, na data da prática do fato gerador. Entende? Perfeito. A gente continua conversando com o doutor Leandro, porque esse assunto já causou aqui, inúmeras pessoas já ligaram para cá, isso no final do ano passado, reclamando da situação, reclamando do que estava acontecendo, a história do drone, e, enfim. E agora as cobranças estão chegando ou não. Né? Tem cobranças que não chegaram. Ele já respondeu 2 perguntas que fizeram aqui. Eu não recebi meu carnê, vou perder direito ao desconto? Não, não é? Não perde. Não perde. Não. Não pode perder, né? Se perde ou não, ele vai saber quando chegar, mas não pode perder. Mas tem que ir lá procurar o carnê. Sim, mas o município, inclusive, já me informou que vai manter os descontos na época do lançamento, tal qual está previsto aí nesse informativo. Né? Que é 15% para janeiro, 10% para fevereiro. Janeiro já era. Aí, no caso, naturalmente, vão ser estipuladas novas datas. Né? Correto. A gente volta e continua conversando. Eu vou rapidamente para o comercial. Lembrando a você o seguinte, 2643-4497. É o telefone Supergás Brás. Eu volto já.